Na época em que contava com aproximadamente 16 ou 17 anos, vi-me incumbido de uma tarefa peculiar que, até os dias atuais, permanece como uma lembrança intrigante. Fui chamado diversas vezes para zelar pelos caninos de uma família que conhecia desde os primeiros anos da minha vida. Essa família era composta por um casal, um filho de tenros 3 anos e 2 robustos pastores alemães. Anualmente, eles embarcavam em 2 jornadas de férias e sempre que partiam, a responsabilidade recaía sobre mim, tanto para os cuidados com os cães quanto para a vigilância da residência. A habitação em questão era uma majestosa construção, imponente e bela. Em cada estadia, era como se desvendasse novos recantos inexplorados. Situada afastada da rua, com uma longa entrada de pedra que conduzia à porta da frente, conferia à propriedade uma aura de isolamento, apesar de sua localização em um bairro agradável. O mês era dezembro, e mais uma vez me solicitaram para assumir a responsabilidade pelo lugar. Dado que estava de férias escolares, prontamente aceitei o encargo. O procedimento inicial ocorreu conforme o padrão estabelecido: conferir a correspondência, alimentar os cães, brincar com eles e, por fim, acomodar-me na sala para assistir televisão. Importante destacar que a distância da casa deles até a minha demandava mais de 1 hora, tornando inviável um retorno à minha residência. A generosa família sempre me permitia pernoitar no local, inclusive autorizando-me a consumir o que encontrasse na geladeira. Após algumas horas, o cansaço se fez presente, levando-me a um dos quartos de hóspedes para descansar. Os fiéis cães, como de praxe, acompanharam-me, visto que estavam acostumados a compartilhar o mesmo ambiente para dormir. Já deitado na cama, me mantive lendo um bom livro por algum tempo. Depois de alguns minutos, virei de lado na tentativa de conciliar o sono. Sempre tive certa dificuldade em adormecer, especialmente quando afastado de casa, e permaneci de lado por aproximadamente 30 minutos, envolto pela escuridão e pelo silêncio total. Foi então que, subitamente, fui alertado pelo sutil ruído das coleiras dos cães. Naquele instante, os cães ergueram simultaneamente suas cabeças, indicando uma atenção aguçada. Meus sentidos aguçaram-se, ciente de que algo escapava à minha percepção. Poderia ser a visita amigável de alguém conhecido da família, algo que já ocorreu anteriormente. No entanto, a ausência de qualquer aviso prévio e o avançado horário da meia-noite diminuíam consideravelmente essa possibilidade. Novamente, os cães movimentaram as cabeças e, desta vez, juntamente ao característico som das coleiras, um ruído contínuo, semelhante ao de uma televisão antiga sem sinal, fez-se presente. Gradualmente intensificando-se, minha atenção foi totalmente capturada. Percebi que não conseguia discernir a origem do que os sensíveis ouvidos dos cães captavam. Num momento de hesitação, o som atingiu uma tonalidade mais elevada, como se desejasse invadir minha consciência. Nesse ínterim, decidi agir e investigar a origem do som. Levantei-me da cama, acendendo as luzes do quarto, momento em que percebi que o ruído provinha de uma babá eletrônica, um dispositivo destinado a monitorar o quarto do bebê. A tela da babá eletrônica exibia um aviso: barulho detectado. Focando minha atenção na tela, deparei-me com um quarto completamente mergulhado na escuridão. Manipulei os controles da babá eletrônica, encontrando uma opção intrigante nas configurações: acender a luz do quarto. Em um ato de coragem, decidi acionar essa função, iluminando o misterioso recinto. No instante em que a luz se fez presente, uma figura sombria, trajando vestes escuras, revelou-se agachada no canto do quarto, atrás de um berço. Franzi os olhos, esfreguei o rosto, desejando ardentemente que fosse uma ilusão. Entretanto, a figura reagiu,
levantando-se abruptamente e fugindo do campo de visão da câmera. Foi nesse momento que a crueza da realidade assolou-me. Eu não estava sozinho naquela casa. Consciente de que este intruso podia me encontrar, fechei e travei a porta do quarto, circulando freneticamente, tentando processar a ameaça iminente. Subitamente, um estrondo reverberou pela casa, provocando os latidos frenéticos dos cães. Agindo por puro instinto, colei a janela do quarto, reunindo meus pertences e correndo até o carro estacionado nas proximidades. Ao acelerar para longe, meu olhar fixava-se incessantemente na casa, agora envolta em trevas. Tentei ligar para a família, mas, dada a hora, o telefone permaneceu silencioso. Deixei uma mensagem prometendo detalhar os eventos assim que chegasse em casa, presumindo que não era mais minha responsabilidade. No dia seguinte, a família expressou preocupação em relação à minha experiência, mas, surpreendentemente, concluíram que tudo estava normal ao retornarem. Os cães trancados no quarto de hóspedes eram a única anomalia identificada. A verdade que testemunhei naquela noite, a sensação de perigo iminente ao encarar a tela da babá eletrônica, permanece como um capítulo marcante de minha existência. Embora a família tenha, alguns meses depois, estendido-me um novo convite para trabalhar, motivado por razões financeiras, recusei educadamente. O eco daquela noite permaneceu comigo. Uma lembrança inquietante que ecoa através do tempo, impedindo-me de esquecer o inexplicável e o desconhecido que permearam aquelas horas sombrias. No ano passado, embarquei em uma aventura solitária em direção a uma floresta situada a aproximadamente 1 hora de distância da minha residência, com o objetivo de acampar por uma única noite. A minha intenção inicial não era nada extravagante. Simplesmente desejava passar um dia imerso na natureza e retornar à minha casa. Apesar da minha inexperiência em acampamentos, não enxerguei problemas em dedicar apenas um dia a essa atividade. Ao chegar na trilha destinada ao acampamento, deparei-me com a presença de 3 veículos estacionados nas proximidades. Determinado a evitar interações sociais, decidi seguir adiante pela estrada até encontrar outra trilha. A nova trilha, no entanto, apresentava a inconveniência de não oferecer estacionamento próximo, o que me obrigou a estacionar o carro a certa distância e continuar a pé. Era uma trilha estreita, completamente formada por terra, sem a presença de cascalho ou qualquer outro tipo de revestimento. Certamente não era um local popular. Iniciei minha caminhada pela trilha, atravessando um terreno relativamente plano, onde árvores e arbustos eram as únicas testemunhas do meu percurso. À medida que percorria a trilha por mais 2 horas, esta começou a se estreitar significativamente, a ponto de tornar-se difícil discernir se ainda se tratava de uma trilha ou não. Suspeitava, desde o início, que algo assim poderia acontecer, mas a minha distração, após 2 horas de caminhada, impediu-me de perceber imediatamente a estreiteza da trilha. A falta de atenção quase resultou na perda completa do caminho, sendo necessário, então, acalmar-me e retornar na direção de onde havia vindo. Ao girar e recuar, esforçava-me para identificar a parte mais nítida da trilha. No entanto, apenas 5 minutos após retomar o trajeto, deparei-me com uma visão que me fez parar abruptamente. Uma cabana no meio da floresta. O primeiro pensamento que me ocorreu ao avistar a cabana foi o temor de estar completamente perdido, já que não a havia notado durante a jornada inicial. Entretanto, minha atenção desviou-se para a sensação sinistra que a cabana evocava. O que uma cabana estava fazendo naquela parte isolada da floresta?
Aproximei-me lentamente e, constatando a ausência de uma porta, espreitei o interior da cabana. O ambiente encontrava-se caótico, repleto de objetos e resíduos. No entanto, à medida que permanecia ali, uma sensação de arrepios crescia dentro de mim. Decidi, enfim, retornar à trilha, mas um estrondo alto ecoou atrás de mim. Ao olhar na direção da cabana, percebi, através da abertura sem porta, a aparição de um homem de meia idade, trajando roupas rasgadas e sugerindo que praticamente residia ali. Seu olhar vago e assustador encontrou o meu. Embaraçado, pedi desculpas e afastei-me apressadamente. Ao olhar para trás, vi o homem observando enquanto me afastava. O restante da caminhada transcorreu sob constante nervosismo, observando meu entorno e verificando se não estava sendo seguido. À medida que o sol se punha, a preocupação aumentava, temendo ter perdido completamente a trilha. Felizmente, pouco antes do desaparecimento da luz solar, reencontrei o rastro da trilha. Considerando a opção de retornar ao meu carro, hesitei diante da longa caminhada e da escuridão iminente. Decidi, então, passar a noite no local, garantindo que não me perderia novamente. Descarreguei minha mochila, montei minha barraca e adentrei. O plano inicial de acender uma fogueira e realizar atividades típicas de acampamento perdeu o apelo naquele momento. O único desejo era descansar. Ao fechar os olhos, adormeci. Despertei repentinamente, encontrando-me em total escuridão. Ao virar a cabeça, deparei-me com a entrada da barraca, fixando meu olhar no rosto sombrio do homem, cuja cabeça penetrava na abertura semi-aberta da barraca. Saltei para trás e o homem reagiu da mesma forma. Seus passos ecoaram enquanto corria para longe, desaparecendo na escuridão da floresta. Ainda com o coração acelerado, empacotei rapidamente e segui cuidadosamente a trilha de volta ao meu carro. A ideia do que aquele homem planejava enquanto eu dormia é perturbadora. Contemplar aqueles olhos fixos em mim na escuridão permanece como uma experiência aterradora, gravada em minha mente. Desde então, evito retornar àquele local, preferindo silenciar qualquer menção a esse episódio, ciente da improbabilidade de encontrar respostas. Quando eu era um jovem de 16 anos, consegui meu primeiro emprego em um cinema local na minha cidade. Na época da minha contratação, o cinema estava desesperadamente procurando por pessoas dispostas a trabalhar no turno da noite, especialmente para o fechamento. E, para ser franco, eu preferia trabalhar no turno da noite, então tudo se encaixou perfeitamente. O estabelecimento não era muito grande, o que permitia, dependendo do dia da semana, que eu trabalhasse sozinho durante todo o turno. No entanto, na maioria das noites, eu era escalado para trabalhar com mais uma ou duas pessoas. Numa certa noite, eu estava lá, desempenhando minhas funções no cinema, e as últimas sessões estavam chegando ao fim. Era uma tranquila terça-feira, e outro rapaz chamado Gabriel, mais ou menos da minha idade, estava trabalhando comigo. Naquela noite específica, éramos os únicos funcionários presentes. Tínhamos a responsabilidade de deixar tudo preparado para a abertura no dia seguinte. À medida que o tempo passava, todos os filmes chegavam ao seu fim natural. Após alguns minutos, iniciei a rotina de verificar todas as salas para garantir que nenhum espectador tivesse adormecido, algo que ocorria com mais frequência do que se poderia imaginar. Para acender as luzes das salas, tínhamos que caminhar até um lugar distante, no outro lado do prédio. Como estratégia para agilizar essa tarefa, costumava realizar as verificações no escuro, utilizando apenas a lanterna do meu celular. Faltava apenas uma sala para eu verificar naquela noite. Adentrei a última sala, acendi a lanterna do meu celular e caminhei até a parte de baixo, ficando bem em frente à tela.
Meu procedimento habitual consistia em começar pela análise da fileira da frente, para depois subir e verificar as outras fileiras. Estava prestes a começar a análise da primeira fileira quando subitamente congelei. Fiquei completamente imóvel por alguns segundos, ao perceber que podia escutar uma respiração. A princípio, pensei que o som vinha dos dutos de ventilação, mas à medida que escutava mais atentamente, tinha certeza de que se tratava de uma respiração humana. Apontei a lanterna para os assentos, mas não vi ninguém. Meu coração acelerou em resposta ao som da respiração. Era evidente que havia alguém na sala, deliberadamente se escondendo de mim. Embora a vontade de gritar com a pessoa estivesse presente, o medo que sentia me impedia. Fiquei parado por um tempo, apenas escutando. Decidi agir como se não soubesse da presença da pessoa. Fingi não ter ouvido nada e retornei às escadas, atravessando todas as fileiras até sair da sala. Corri de volta para a área principal do cinema e encontrei Gabriel no balcão, compartilhando com ele o que tinha acabado de escutar. Ele ficou tão assustado quanto eu, e nenhum de nós queria voltar à sala. Depois de uma breve discussão, concordamos que a pessoa teria que sair eventualmente, e quando o fizesse, passaria pela porta da frente, permitindo-nos fechar o cinema. Decidimos então permanecer perto da porta da frente, aguardando a saída da pessoa. Literalmente, esperamos por mais de 1 hora, mas ninguém apareceu. Nesse ponto, nossa única vontade era ir para casa. Reunimos coragem e fomos até a sala para procurar a pessoa. Dessa vez, decidimos ir até o outro lado do prédio para acender as luzes da sala. Verificamos todas as fileiras, uma por uma, mas não encontramos ninguém. Surgiu a ideia de que a pessoa pudesse ter saído pela saída de emergência, pois algumas pessoas costumam fazer isso, sem uma razão aparente. Após verificar a sala, passamos a inspecionar todas as outras salas e saídas, mas aparentemente nenhuma delas tinha sido utilizada. Eu conseguia identificar quando a saída de emergência era usada, pois uma alavanca ficava baixada sempre que alguém a abria. Neste caso, ninguém tinha utilizado a saída de emergência, e eu tinha certeza disso. Gabriel começou a questionar minha história, e para ser sincero, eu mesmo estava começando a duvidar. Ambos concordamos que eu provavelmente tinha imaginado aquilo, ou talvez as caixas de som estivessem com defeito. Aceitei esse raciocínio e decidimos fechar o cinema e ir para casa. Na noite seguinte, novamente estava escalado para o turno de fechamento com Gabriel. Como responsáveis pelo fechamento, precisávamos passar o aspirador nos corredores antes de sair. Normalmente eu fazia isso mais cedo no meu turno, mas naquela noite, por conta de algumas tarefas adicionais, acabei deixando para o final. Ao iniciar a operação do aspirador no final do turno, ele começou a fazer ruídos estranhos e a falhar. Consciente de que o aspirador era de qualidade inferior, não me surpreendi. Além disso, sabia que havia um aspirador reserva no armário dos fundos. Peguei as chaves, fui até a parte de trás do cinema, caminhei até o armário correto e coloquei a chave. Ao abrir a porta, algo me surpreendeu. A porta já estava destrancada. Encostei na parede, procurando o interruptor de luz, quando algo interrompeu minha ação. Um cheiro horrível atingiu meu nariz e dei alguns passos para trás em busca de ar fresco. Nesse momento, pude ouvir uma movimentação estranha vindo de dentro do armário. Parecia que algo estava se mexendo lá dentro. Fechei rapidamente a porta e a tranquei com a chave. Os próximos minutos foram de correria pelo cinema, procurando por Gabriel. Ao encontrá-lo, contei o que tinha acontecido no armário. Sua expressão facial mudou imediatamente. Ele questionou se era a mesma coisa da noite anterior. Até aquele momento, eu havia esquecido completamente o que tinha acontecido. A ideia de que os dois incidentes estavam relacionados
nem passou pela minha cabeça. Concordamos em chamar a polícia, e assim o fizemos. Sentamos do lado de fora, aguardando. Quando a polícia chegou, relatei o que tinha acontecido nas noites anteriores. Entreguei a chave do armário e eles entraram no cinema. Esperamos do lado de fora. Após 20 minutos, várias viaturas da polícia chegaram no estacionamento com as sirenes ligadas. Um policial começou a nos interrogar, enquanto os outros correram para dentro. Em certo momento, pediram o número de telefone do nosso gerente e o chamarão. Estávamos confusos, sem saber o que a polícia tinha descoberto. Não demorou muito para descobrirmos que tinham encontrado uma mulher estranha, escondida no armário, segurando uma faca. Ela foi presa e, para piorar, encontraram 2 cadáveres em decomposição no fundo do armário. Aparentemente, a mulher tinha matado os 2. Isso é tudo que sei. Nosso gerente chegou e disse que podíamos ir para casa, o que fizemos com prazer. Deixei aquele emprego no dia seguinte, algo que meu gerente achou totalmente compreensível. Relembrar essa história sempre me deixa enjoado e tenso. Quanto ao que aconteceu com Gabriel, não tenho certeza. Nunca mais falei com ele depois daquela noite.